Olá amigos do canal, muito boa noite, boa tarde, é um prazer ter você novamente aqui no canal e nós continuamos a nossa série de mensagens falando a respeito do apostatar-se do Senhor e da sua vontade. São aqueles momentos de fraqueza que as pessoas possam ter, que a gente pode ter e que a gente parece que não tem fundamento na palavra, mas tem fundamento na palavra sim. E eu continuo aqui trazendo o nosso terceiro encontro, nosso terceiro vídeo, para a gente fazer o vídeo até o final de semana. Eu quero falar com vocês a respeito de apostatar-se da fé, as pessoas que se afastam de Deus por algum motivo, e a Bíblia mostra que os servos do Senhor também se afastaram, mas aqueles que olharam e não se afastaram se chegaram um pouco mais, certo? Nós hoje vamos falar a respeito de desistir quando as coisas ficam difíceis. Não é fácil para ninguém a vida. Não é fácil para ninguém a vida, principalmente nos dias de hoje. Não foi na época de Cristo, não é hoje. E não quer dizer que nós não podemos ser vencedores no meio das lutas, certo? Conto com você aqui no canal, vai ficar comigo até o final, vai curtir o vídeo, para se inscrever, tá bom? E ainda comentar e compartilhar com amigos, colegas que precisam ouvir dessa palavra. Posso contar com você, certo? Vamos ouvir? Em Mateus 13, versículo 20, eu estou lendo aqui na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, Mateus 13, 20 e 21, diz a palavra do Senhor aqui, ó, 20, diz assim: as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz, e quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Isso é algo comum no nosso meio, é a gente achar que vindo para a casa do Senhor, vindo para a igreja, a gente tem solução para os nossos problemas. Eu acredito muito que temos sim, mas nós vemos sujos com o mundo, sujos que eu digo assim, com vontades, com quereres, e a gente precisa entender que essas coisas não somos nossas. E principalmente nos momentos, Deus ele trata da terra. Eu acredito muito que o que nós estamos passando hoje são momentos de tratamento de Deus, é a permissão de Deus. Acredito muito que nós, servos do Senhor, estamos deixando vacilo e Deus tem permitido essa assolação na terra. Sinto sim pelas mortes, mas sinto também que nós, como igreja, precisamos ter uma atitude diferente frente ao mundo, se posicionar mesmo. E quando a gente se posiciona, a gente causa uma ruptura, causa um agito. Nós precisamos continuar firmes. Nessa passagem, mostra que as pedras no caminho vão tentar sufocar a gente. As lutas vão tentar parar a gente. E muitos param no meio do caminho. Nós temos que ser perseverantes. Quem disse que não vai ter mais uma pedra ali na frente? Vai sim, mas nós temos que saber superar, pular ela, quebrar ela. Temos que fazer alguma coisa que seja do agrado de Deus. É por isso que o Senhor ele não tira a pedra. Ele manda tirar a pedra. E nós precisamos entender que nós temos que tirar as pedras do caminho. Vão ter sim situações, mas o Senhor nos diz que precisamos ter uma atitude diferente. Diz ainda aqui em João 10, versículo 12 e 13. João 10, 12 e 13. Diz aqui, ó. João 10, 12 e 13. Vamos lá. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, logo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. E a primeira frase que tem no versículo 14 por 15 diz assim, que eu sou o bom pastor. Nosso Deus é o bom pastor.
E nós, como servos do Senhor, precisamos mesmo entender o cuidado de Deus para com a nossa vida, tá? Diz aqui que o mercenário vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Não tem cuidado, não se importa com elas. O nosso Deus se importa com a gente. Por mais que você ache que Deus não se importa, Deus se importa sim. Mas nós temos que ter uma atitude, nós temos que mover o coração de Deus. Eu lembro aqui uma passagem em que uma mulher que não fazia parte do povo de Deus chegou para o Senhor Jesus em um certo momento na palavra e disse: Senhor, eu como das migalhas que caem da mesa do meu Senhor. Isso tocou tanto o coração do Senhor Jesus que ele falou assim: não vi fé no meio dos nossos igual a tua fé. Eu não vim por causa de você, mas você me tocou e aquilo que você quer, você vai receber. A mulher samaritana. E nós precisamos ter um pouco essa atitude. Vão ter dificuldades sim, mas nós temos que saber superar. Não somos mercenários, nós somos ganhos com sangue, o sangue da cruz. É um valor muito alto. Diz ainda mais, desejar prazeres e riquezas mundanos. Uma das coisas que acontece com a gente quando a gente fica fraco ou fraca é fazer tudo aquilo que a gente não fazia. Para a gente que era da igreja, voltar a fazer algumas coisas que nós tínhamos desejo quando estávamos no mundo. Se nós assumimos um compromisso com Deus, nós temos que ir até o final. Diz aqui em Hebreus 11, 14 e 15. Se lembrassem daquela pátria de onde havia saído, teriam oportunidade de tornar. Está falando com a gente a respeito das coisas que nós vivemos no mundo. E as pessoas gostam, porque o inimigo, ele suscita isso na sua mente. Ele suscita isso no seu coração. E precisamos entender que essas coisas são sugeridas, não são nossas. Algumas coisas nós temos que deixar de lado mesmo. E é muito difícil, tá? Mesmo dentro do povo, no meio do povo, algumas coisas são oferecidas para a gente. Mas nós que queremos um alvo, nós que queremos algo da parte de Deus, nós temos que perseverar em não querer mais nada que está ligado ao velho mundo. A Bíblia diz que nós somos nova criatura. Se nós desejássemos as coisas do mundo, voltamos a ser velha criatura. E a velha criatura é cheia de vontades, cheia de querer. E as vontades não são do Senhor, nem o querer é de Deus. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías que as coisas de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E nós precisamos compreender que Deus sempre quer o melhor para a gente. Alguém vai dizer para mim assim: mas irmão, você... E essa luta toda que está acontecendo. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim receberão um prêmio. Nós só vamos receber o prêmio se perseverarmos até o fim. E não chegou o fim ainda. Temos que continuar firmes na batalha de vencermos. Diz a palavra do Senhor também aqui, em Gênesis 19, 26, vai falar da mulher de Ló, que ela olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sol. A mulher de Ló, estava lendo aqui, ela tinha algumas vontades. Ela era uma mulher que gostava de prazeres, ela gostava de riqueza. Quem disse que nós não podemos gostar de riqueza? E tem alguns prazeres, sim, mas se isso estiver dentro do plano de Deus. A gente não pode ter amor ao dinheiro, tá? Mas o dinheiro, na quantidade certa, sendo de forma usada de forma correta, é bênção de Deus, porque nós não temos que ter o nosso coração no dinheiro, nós não temos que ter amor ao dinheiro, e sim ao Senhor, que é Ele que nos dá aquilo que nós precisamos, nem que seja 1 milhão. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos, mas conforme a vontade dele. E a Bíblia diz que ele sonda mente e coração. Ele sabe o que está passando na minha mente e principalmente o que está acontecendo no meu coração. É por isso que nós não conseguimos entender, muitos com tanto e outros com pouco. Preste atenção. Aquele que tem e não foi Deus que deu, uma hora Deus vai tirar dele.
mas aquele que foi Deus que deu, dê glória a Deus, porque a sua hora vai chegar. Diz ainda mais em Números 11, 5 e 6. Cobiçaram as coisas do Egito. Olha só. Números mostra o povo de Deus que saiu lá do Egito, ainda estava lembrando daquelas coisas que estavam no Egito. As coisas que estão no Egito ficaram para trás. Aquilo que enchia os meus olhos, os seus olhos ficavam para trás. E tem que ficar para trás mesmo. Eu não quero aquilo que Deus não quer para mim. Queira aquilo que Deus quer para você. E é muito fácil. Uma coisa que eu tenho visto nesses dias é que o Senhor, Ele nos dá o desejo do nosso coração. Qual é o desejo do nosso coração? Para você que está com Cristo? A vida eterna. Então nós temos que desejar a vida eterna. O que é que nós queremos também? A salvação de um ente querido? Vamos orar por ele. A oração é o principal fundamento. A palavra do Senhor diz que o Senhor ouve todas as orações. Eu achei que não, mas o Senhor ouve todas as orações, até aquelas meia boca. E concede o desejo do seu coração. E nós temos que saber pedir para Deus. Ainda mais, em Salmo 73, 2 e 3, diz ainda: pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja da prosperidade dos ímpios. Salmo 73 está mostrando uma situação em que um homem de Deus olhava para as pessoas que estavam tendo alguma coisa e ele quase escorregou. Eu não quero nada que não seja meu. A palavra do Senhor diz lá em Efésios que aquilo que é meu já está preparado, Deus já me deu. Eu preciso estar apto para poder receber. E nem todos estão aptos para poder receber. Ah, irmão, mas como é que é esse negócio? Nós precisamos agradar a Deus para receber aquilo que Ele separou para nós. Se nós não estivermos aptos, nós não vamos receber nada. Entendeu, irmãos? Se nós não estivermos no propósito, conforme Deus quer, aquilo que Deus já separou para nós já está separado lá nas regiões celestiais. É nosso. Só que o inimigo vai fazer de tudo para que isso não venha nas suas mãos. Errado. Tente, insista, queira, fale com Deus. Senhor, a minha bênção. Aquilo que o Senhor preparou para mim. E Deus tem muitas bênçãos retidas porque nós ainda não estamos aptos para poder receber. E ainda não para por aí. Digo ainda mais, em Mateus 13, 22 diz assim, ó: os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. Você já percebeu que quanto mais longe da palavra, menos palavra? Quanto mais longe de Deus, menos Deus. Aí, infelizmente, o inimigo tem um prato cheio que ele vai tomar conta daquilo que Deus não está presente mais. Uma coisa que eu aprendi é que eu tenho que ler a palavra todo dia. Eu tenho que orar pelo menos 2, 3 vezes por dia. Falar com Deus. Porque dessa forma eu vou estar em sintonia com o Senhor vai me mostrar, o Senhor vai me levar. Ele vai fazer conforme a palavra dele diz, que quanto mais próximo de Deus, mais eu sinto o Senhor. Quanto mais próximo de Deus, mais eu sei o que Deus quer. Mais Deus vai me mostrar as vontades dele. Não é verdade? Então, o inimigo ele vai te dar a oportunidade de largar Jesus. E olha a imagem, ele vai trabalhar ao longo de muito tempo. É uma experiência comigo e que ele trabalhou ao longo de muitos anos para conquistar um coração e conquistou. E é difícil porque o inimigo ele é mentiroso, pai da mentira. Então, se alguém disser que não dá, é enganoso. A palavra do Senhor nos diz hoje, agora, algo que foi escrito há muito tempo atrás, que o Senhor Jesus, ele levou sobre ele toda enfermidade e dor. Então, se tem alguma enfermidade e dor pintando aí, repreenda em nome do Senhor Jesus, mas com fé. A palavra do Senhor diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a montanha vai se mover, então o mal vai sair. Inclusive, no nome do Senhor Jesus, todo mal tem que sair. E nós temos que ser perseverantes. Nós somos soldados no campo de batalha. E soldados no campo de batalha precisam estar aptos para a luta todo dia, toda madrugada, toda manhã, toda tarde. Sempre vamos ter afrontas, mas o Senhor disse que nós temos que ser perseverantes, que aí sim nós vamos conseguir vencer a luta. Ainda mais nessa porção de palavra. Em 1 João 2, 15 e 17 diz assim:
Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso é grave, porque hoje é fácil amar o mundo. Inclusive, o mundo nos oferece coisas demais. Talvez uma dificuldade, né? Nós estamos falando a respeito de afastar-se de Deus. O mundo oferece para a gente não conseguir talvez pagar uma conta, não ter um dinheiro para uma necessidade. E isso faz falta, a gente se sente mal. Aí o inimigo vai trabalhando dentro da gente, que é besteira ter Deus, besteira falar com Deus. Não é besteira. O Senhor Jesus diz na palavra dele que ele conta com os que perseveram, não com os que desistem. Ele conta com aquelas pessoas que entendem o valor da cruz. Se não é hoje, vai ser amanhã. Se não vai ser amanhã, vai ser depois da manhã. Mas eu tenho certeza que a minha bênção chegará. Porque ele falou que a minha bênção já está preparada. Eu preciso estar apto. Ah, mas como é que eu vou descobrir, irmão? Porque eu vou estar apto para eu melhorar, para eu sair do buraco onde eu estou. É fácil. Tenha o hábito de orar. Todo dia pela manhã. Todo dia pela manhã eu oro com 2 pastores que não estão perto de mim, estão lá em Curitiba. Mas faço questão de orar todo dia pela manhã. Sim, na hora do almoço, oro também. Faço minha oração na hora do almoço. E quando estou voltando para casa, estou ouvindo louvor, oro também. Então eu fiz oração 3 vezes. Na Bíblia diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém. O inimigo tentou usar pessoas em volta, mas o Senhor o livrou de todas as afrontas. Não foi só com Daniel. Comigo também. Com você também. Entenda que o nosso Deus, ele está conosco sempre. Ele apenas quer que nós tenhamos intimidade com ele, para nós não desistirmos dele. O chato que desistir de Deus é muito ruim, porque o inimigo é isso que ele quer implantar na nossa mente. Mente e coração é a mesma coisa na Bíblia, tem o mesmo significado. É isso que ele quer plantar, fazer com que você esqueça do sacrifício de Cristo na cruz, fazer com que você esqueça que Cristo já fez tudo, já foi tudo pago. Então, se está passando alguma situação, para você sair, sai em nome de Jesus. Diga, eu vou sair em nome de Jesus de qualquer situação. Eu vou voltar, o Cristo vai voltar a brilhar dentro de mim. Nós temos um brilho que o inimigo não pode ter mais. E quando a gente está meio fraco, ele pega esse brilho para ele, porque ele não pode ter mais, ele rouba. É por isso que algumas pessoas estão fracas e doentes, enfraquecidas mesmo. E a pessoa, quando está enfraquecida, acontecem muitas coisas, desde dor de cabeça até desânimo. É o inimigo roubando suas forças. Em nome do Senhor Jesus, você pode mudar essa situação. Basta orar mais, crer mais, ser insistente com Deus. Eu não vou colocar Deus na parede, mas vou falar, Deus, e aí? O Senhor falou comigo que o Senhor ia me dar uma benção, por que eu ainda não recebi? E Ele vai falar com você, usando alguém, talvez nós do canal, usando alguém na rua, ou diretamente com você. Uma coisa que eu aprendi é que se não estiver apto para poder ouvir o Senhor, Ele usa alguém. Aí eu posso confirmar. Mas se eu estiver apto, Ele fala diretamente comigo. E para terminar, eu peço a você, vamos continuar esta série nos próximos vídeos, essa semana inteira. Venha com a gente aqui no canal. Nós estamos falando a respeito de afastar-se de Deus. Muitos homens e mulheres de Deus se afastaram. Está na Bíblia. Eu não estou falando de nada que eu não conheço. A Bíblia mostra que pessoas se enfraqueceram, que pessoas pensaram em desistir, mas olharam para o Mestre, olharam para Jesus. E Ele os sustentou, os fortaleceu. O Espírito Santo veio e os renovou. E o meu conselho para você é esse também. Se você está enfraquecido, com dúvidas, repreenda em nome do Senhor Jesus. Dúvida, manda a dúvida embora em nome do Senhor Jesus. Com Cristo, como diria Cassiane, com Cristo é vencer ou vencer. Mas você precisa entender que Deus precisa de uma atitude sua. Tome uma posição, assuma uma posição aqui nessa terra e assuma também essa posição no mundo espiritual. Quando você toma uma posição nessa terra, o mundo espiritual começa a olhar para você com outros olhos. Primeiro você não vai entender que as lutas vão se levantar, mas com o tempo o mundo espiritual vai entender que você é um agente de Deus onde você está. Que os seus pés onde pisam é o Senhor que está pisando.
porque você é um representante do Senhor. Os homens da Bíblia entenderam isso também. Homens e mulheres da Bíblia entenderam que aonde eles estavam, eles eram representantes de Deus. E Deus fez milagres e maravilhas. Obrigado por você ter ficado conosco até agora. Deus te abençoe tremendamente. Pare e pense um pouco. Deus ele vai falar muito mais com você nessa sequência de vídeos. Não saia sem se inscrever, sem curtir o vídeo e sem compartilhar com aquelas pessoas que estão em nossa volta, que precisam tanto de um fortalecimento. Eu volto, tá bom? Conto com você. Deus te abençoe.